Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é o Hamas? Saiba agora. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo e bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Se você não nos conhece, nós somos um programa leve, laico e plural que falamos sobre todas as vertentes espiritualistas ou temas que envolvem a espiritualidade, religiosidade e sua forma de se reconectar consigo mesmo ou com o seu divino. Aqui sempre comigo, ele, Roberto Leão, meu historiador de plantão favorito, e hoje o programa vai pegar fogo, Roberto. O programa é maravilhoso, eu acho que a gente... Porque tudo tem a ver com espiritualidade, é o que a gente tem aprendido com a Reconnect. Histórias do cotidiano, questões de... A gente falou sobre empreendedorismo e o que é que tem a ver com a espiritualidade. A questão espiritual, ela não só faz parte da nossa trilha de saúde mental, espiritual e física, como também acaba justificando muitas coisas não muito interessantes, ou não muito didáticas, ou não muito, digamos assim, católicas no mundo, assim, não muito divinas no mundo. E hoje a gente está com um papo que eu acho que as pessoas vão perguntar, mas por que vocês estão falando do Hamas? Para a gente compreender se existe realmente esse componente espiritual ou religioso nesses conflitos. Já conversou com esse convidado, que é maravilhoso, eu sou fã, sobre a questão de Israel e Palestina, mas hoje a gente vai fazer um recorte mais específico sobre a situação atual e sobre a questão do terrorismo, o que é o terrorismo, o que é o Hamas. Existe possibilidade dessa guerra se acabar em longo prazo, ou em médio prazo, ou em curto prazo? O que é que está acontecendo no mundo nesse momento? Como isso afeta a gente também espiritualmente? É isso aí. Então, você pôde assistir semana passada. Se você não assistiu, é importante que você, para se situar nesse programa de hoje, vá lá no nosso canal do YouTube e veja esse programa que o Roberto citou, né? Que nós falamos sobre Israel, Palestina, com esse mesmo convidado que nós reprisamos no domingo passado, para que você pudesse acompanhar, ter uma linearidade de informações. Hoje é um complemento desse programa que a gente gravou. E o legal, Bernardo, é porque, assim, não por acaso, ou talvez por acaso, ou por sorte, eu não sei, mas a gente tem falado com esse convidado sobre assuntos que se completam. Sobre Talibã, sobre questão do Oriente Médio, sobre falsos gurus. Então, são assuntos que acabam se tornando ali um grande compilado do que do como a gente pode compreender que a espiritualidade, ela às vezes é usada para justificar guerras. É isso aí. E esse convidado de hoje, ele foi um dos convidados mais procurados no programa. Foi uma das pessoas que mais foi no programa do Jô Soares, na TV Globo, né? Na TV Globo. E aqui também está batendo o recorde do nosso programa de convidado, que veio mais aqui no programa. Ele que é o nosso historiador de plantão, o nosso antropólogo, o nosso tira dúvidas políticos. E agora repaginado, porque fez uma lipo e uma harmonização, mais jovem. Facial. Ele perdeu, no mínimo, aí quebrou, como diz o Matuto, quebrou 10 quilos aqui, no mínimo. Tá um menino. Quero saber como é que foi essa fórmula aí. Só tá faltando perder o dente pra ser um menino. Jova Mendes, mais uma vez. Prazer tê-lo aqui de volta, Jova. Bernardo, meu amigo Roberto, Queridão. Que prazer estar no meio desses dois irmãos, os quais quero muito bem, né? Estou aqui sempre à disposição de vocês para receber. Eu estou assim um pouco mais, quebrei uns poucos quilos, que eu estou me alimentando de 3 componentes, né? Água, sol e vento. Então você está na dieta da fotossíntese. João, a gente só te bota na fogueira. A gente só te chama para tema polêmico. Nós falamos dos piores papas do mundo. Nós falamos sobre Israel e Palestina. A era dos gurus. A era dos falsos gurus. Talibã. A gente só te bota no cacete. Em boca quente. Em boca quente. Mas é bom, porque o Jová é imparcial, ele tem uma visão histórica interessante. Jová, eu sou imparcial. Para a gente começar a falar e compreender, vamos puxar primeiro para esse lado da espiritualidade. A gente vê umas pessoas que estão defendendo um lado, defendendo o outro, mas tem muita gente que vincula Israel à questão do cristianismo. Os judeus, eles acreditam em Cristo? Qual o papel de Jesus Cristo para o povo judaico? Bom, Roberto, na verdade, com relação aos judeus,
Por exemplo, o cristianismo não representa muita coisa não, até porque até hoje, nesses 2000 anos, a comunidade judaica mundial, nesses 20 séculos de história, até hoje não conseguiram aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Messias, como seu Redentor. Ele é só um profeta. Eles acreditam que ele é um profeta e tal, mas não... Mas os muçulmanos dão mais crédito a Jesus do que os Claro, judeus. os muçulmanos respeitam muito mais Jesus e Maria, né? Eles têm um respeito. Maria está no topo das 7 mulheres bem-aventuradas, que é Maria, Khadija, Aisha, mulher de Maomé, Zainab e as 3 filhas de Maomé, Fátima, Rotan e Rucaia. As 7 mulheres bem-aventuradas do Alcorão. Eu não consigo decorar o nome dos Exatamente. meus sobrinhos. Eu O Jeová Mendes aprende. Eduardo e João, consegui. Então é o seguinte, eles têm, Maria está no topo, que é Miriam, a mãe de Aissa, ou seja, Maria, a mãe de Jesus, né? Tem um respeito profundo. Meu filho contou um episódio que eu nunca vou esquecer, ele nem contou recentemente. Papai, uma vez eu estava na Etiópia e lá... Contextualize, seu filho está em Israel. Eu estava na Etiópia, fazendo lá uma missão, e um muçulmano não gostou, veio em cima de mim com uma faca para me matar. Saiu correndo atrás do meu filho. Aí o meu filho gritou, disse que eu sou seguidor de Miriam, a mãe de Aissa. O cara se deteve. Você é seguidor de Miriam? Sou devoto de Miriam, a mãe de Aissa. O cara deixou ele em paz. Então o nome de Maria lá pesa muito nos países muçulmanos. Então essa questão, por exemplo, Roberto tá dos anotando pra ele judeus... falar, cara. Se Se alguém for assaltar ele aqui no Ceará, ele vai falar, não me assalte, eu sou seguidor de Aissa. Então, Bernardo e Miriam, Roberto, é o mas é seguinte, então o que acontece? Essa questão também desse conflito no Oriente Médio, claro que não é uma coisa de hoje, é um somatório de vários problemas históricos, de sequelas, de dores, de sofrimentos ao longo desses 20 séculos. O mundo muçulmano tem uma mágoa muito grande do Ocidente, com a questão já começando com as cruzadas, já começando com Maomé. Maomé teve um desentendimento com os judeus. Maomé não queria fundar o Islã. Maomé não tinha nem intenção de fundar o Islã. Analfabeto, uma pessoa, um rapazinho pobre, casou-se com a tia Khadija, que era uma dona de caravana de camelos, depois tornou-se uma pessoa rica. Então Maomé procurou os judeus. Como era uma pessoa que não era culta, os judeus ficaram debochando. Isso aí é uma doido, uma bestade. Então é o seguinte, procurou os cristãos, também não teve receptividade. Ele ficou frustrado, tanto em não ter uma boa recepção por parte dos judeus, como também por parte dos cristãos. Fundou a religião em 610 d.C. Depois da morte de Maomé, quando eles cresceram muito ali pelo Oriente Médio, se expandiram em toda aquela região ali do Oriente Médio, né? O Império Islâmico se expandiu, e depois tentaram chegar à Europa através exatamente daquelas cruzadas, que chegaram até Portugal, chegaram na França, foram derrotados por Carlos Martel, que foi avô de Carlos Magno, se implantaram na Península Ibérica, e lá se estabeleceram durante muito tempo, entre os anos 711 d.C., até 1484, quando os reis católicos, Fernando e Isabel de Castela, os expulsaram daquela região. Fizeram muitas cidades importantes, fundaram um povoado de Fátima, onde Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal, ali em homenagem à filha do profeta Maomé, mais nova, Fátima. Foi lá que Nossa Senhora apareceu em 1917. Teve também na Galícia, Córdoba e grandes cidades. Só que nessas cruzadas, quando eles foram expulsos, milhares e milhares, chegaram até milhões de mortos da parte dos muçulmanos, que foram 8 cruzadas. Começaram primeiramente em 1096 depois de Cristo, e depois em 1270, com a última cruzada conduzida por Luís IX da França, São Luís da França. A capital do Maranhão é homenagem a esse santo, Luís IX, rei da França, que morreu como santo. Então é o seguinte, nessa última cruzada, o próprio São Luís morreu com a parte do seu exército lá na região da Tunísia, e aí foi encerrada as cruzadas contra os muçulmanos. Mas, Roberto, o que aconteceu? Muita mágoa ficou com esses povos. Atravessaram séculos de muitas guerras, muitos conflitos, muitas intervenções das potências europeias para retomar o lugar sagrado de Jerusalém. A guerra tomada de Constantinopla em 1453, muitos e muitos conflitos envolvendo os poderosos da Europa. E lá no século XVI para frente, 16, 17, 18 para frente, vieram as grandes potências, vieram a Inglaterra, né? Veio a França, veio a Alemanha, veio a Bélgica. Começou então a retomar aqueles territórios, dizimando populações, matando população, aquela coisa toda. Então, quando
ocorreu a tragédia com os judeus, a grande tragédia, a grande noite de sofrimento, Roberto, que foi exatamente a matança dos judeus na Segunda Guerra Mundial com o nazismo, aquilo chocou o mundo, já que os judeus também vinham de grande sofrimento, porque os judeus, eles ficaram peregrinando pelo mundo desde o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi capturada pelos romanos, na gestão do general Tito, os judeus, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, aqueles que sobreviveram foram então dispersos pelo mundo. E houve uma diáspora judaica, os judeus saíram pelo mundo sem lei, sem documentos, sofreram. Sem eira nem beira. Exatamente. Comeram o pão que o diabo amassou. Enfrentaram a perseguição em parte da Igreja Católica, na época da Inquisição. Foram expulsos de Portugal, da Espanha, expulsos da França, da Inglaterra. Onde chegaram foram expulsos. Na Rússia, na época dos czares, já na época de Ivan IV o Terrível, já no século XVI para frente, houve matanças estupendas até o século, até o final do século XIX. Dizimaram os judeus. Então, os romanos mataram, entendeu? Os turcos mataram, os árabes mataram, perseguição de todos os lados. Então, o que aconteceu? Na Rússia houve as matanças coletivas brutais por parte dos czares, incentivados pelos czares, que eram os pogroms, os grandes pogroms, que eram matanças coletivas dos judeus. Então isso foi uma coisa que deixou sequelas profundas, não só no meio da comunidade judaica, por causa do sofrimento das perseguições, mas os povos árabes também sofreram muito nas mãos das grandes potências europeias. Quando houve o massacre dos judeus em 1933 a 45, o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo todo se mobilizou para proteger os judeus, para proteger aquelas comunidades que haviam restado da matança nazista na Europa, porque eram 11 milhões de judeus na Europa. 6 milhões e meio foram mortos pelos esquadrões da morte de Hitler e seus cães, e seus demônios assassinos. Então, o que aconteceu? A própria União Soviética, através de Stalin, na Inglaterra, Churchill, o presidente Delano Roosevelt, todo mundo se mobilizou, rapaz, vamos arranjar um canto para proteger esse pessoal. Aí veio exatamente, porque a ideia já vinha desde o século XIX, através de Theodor Hess, que é o pai da pátria. Houve um concílio em Berna, na Suíça, se reuniu lá muitos notáveis intelectuais, historiadores, escritores. Olha, vamos aqui, o que é que a gente vai fazer? Deram a sugestão para fazer na região do Cazaquistão, não deu certo. Falaram em Argentina também na época, Argentina, né? Vamos botar... Não deu. Aí houve a pressão para quê? Não, vamos voltar, fazer um jeito de voltarmos à terra de nossos ancestrais. A nossa pátria, a Palestina, aliás, a terra de Canaã, dada por Deus a Abraão, para nós voltarmos para lá. Então, houve encabeçar esse movimento, e no dia 29 de novembro de 1947, uma sessão extraordinária da ONU, dirigida pelo vice-presidente da ONU, que era o chanceler de lá do Rio Grande do Sul, Oswaldo Aranha, que era de Alegrete, Rio Grande do Sul. Então ele deu o voto dele de Minerva, o voto favorável à partilha da Palestina entre árabes e judeus. Olha, então quem deu o voto de Minerva foi um brasileiro. O chanceler Oswaldo Aranha. Mas, Geovaldo, até a Universidade de Israel com o nome Oswaldo Aranha. Voltando à questão também, para a gente entender, mas eu quero que você fale também sobre essa divisão, se o problema começou aí, se foi uma divisão mal feita e se a organização, a liderança, porque foi onde foi criada a ONU, né? Foi. Se tivesse feito uma divisão de uma forma diferente, a gente poderia ter minimizado o que a gente tem visto hoje. Mas voltando à questão do cristianismo, porque o que a gente tem visto, a gente não tem, assim, para mim, essa questão Israel-Palestina não é uma questão partidária, não tem que tomar partido de nada, são pessoas. Não pode morrer nem de um lado, não pode morrer, né? Nem de um lado pode morrer. Nós aqui nos colocamos contra a guerra, não faz sentido. Mas o que eu acho engraçado como historiador, e aí eu sou historiador não praticante, me formei em história, mas fiz pós-graduação em comunicação, enfim, mas tem aquela raiz historiográfica que fica aqui pulsando no nosso peito. Eu acho engraçado essa coisa do cristianismo, sobretudo aqui no Brasil, se aproximar tanto de um lado, no caso de Israel. Parece que não sabem, por exemplo, pregar o cristianismo em praça pública. Pode? Não, lá? Israel? Não, lá é muito difícil. Lá é muito difícil. Porque não, é proibido, né? Porque, de um lado, tem a resistência dos judeus, que não dão a mínima bola.
A dificuldade do outro lado, os muçulmanos não querem que você entre em território dele para cristianizar, para fazer proselitismo, tentar cooptar a pessoa das comunidades islâmicas para o cristianismo, eles não querem. Então, nem de um lado nem de outro, o cristianismo ali não entra. Não entra, ali então, é engessado, a coisa engessada. É uma questão mais territorial. Exatamente. Aí, voltando para a questão ali que eu queria que você me explicasse para a gente. Você acha que se tivesse sido feito de forma diferente essa divisão, as coisas poderiam ser diferentes hoje? Pois é, Roberto, é o seguinte, quando Israel começou a voltar, que essa volta dos judeus é chamada aliá, é uma palavra hebraica que significa a volta. A primeira aliá foi em 1882, começou a voltar algumas pessoas, pouquinhas pessoas. A segunda aliá em 1904, a terceira aliá em 1916, a quarta em 1934, por aí vai. E a quinta em 1947. Começaram a voltar aquelas levas de judeus, agricultores, pessoas simples, que não incomodavam nada. Aconteceu quando houve a divisão da Palestina, que voltou uma grande quantidade de gente para Israel, então as comunidades árabes se sentiram ofendidas, muita gente não gostou, que não tá, esse pessoal estava com 1993 anos fora de casa, desde o ano 70, começaram a votar em 1947, passaram-se 1873 anos dos judeus fora da sua terra. Então, quando voltaram, aquele negócio do uso capião, né? Quase 2 milhões de pessoas fora de casa. Então, começou a voltar, então Israel começou a se estabelecer ali, recebendo apoio do mundo todo, recebendo armas, porque sabia que o negócio ia ser difícil. À medida que começaram a surgir os primeiros conflitos entre as comunidades árabes e as comunidades israelenses, ou judaicas, então os judeus começaram a se armar para se defender e fixar na terra e enfrentar qualquer tipo de ameaças. Nessas constantes turbulências bélicas, Israel é sempre derrotando o árabe. À medida que derrotava o árabe, invadia aquelas comunidades, invadia aquelas vilas, invadia algumas áreas e ampliando o território. Aí nasceu mais o ódio, porque os árabes foram enxotados, né? Uns iam para a região da Transjordânia, outros iam para o Egito, outros iam para o Líbano, para a Síria, para o Irã, Iraque, Turquia ali. E sempre com desejo de voltar ao seu Exatamente, território. sempre voltar. Aquele pessoal que saiu, aquelas comunidades que saíram, muitos não voltaram mais. Outros regressaram, ficaram ali próximo a Israel, como foi exatamente o caso da faixa de Gaza. Aconteceu que esses conflitos foram aumentando cada vez mais, e um ano depois, vamos chegar lá minuciosamente, um ano depois, no dia 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. E aí a Inglaterra, que dominava aquela região ali, encerrou o seu mandato, chamado o mandato britânico. Aí não estou saindo, vocês se virem aí. Israel teve que se virar sozinho. Então, de 48 para frente, 49 houve guerra, 50, 52, 54, 56, a intervenção do Canal de Suez. Israel continuou lutando contra os palestinos e ampliando seus territórios. Quando foi em 67, que foi realmente a coisa mais complicada, 67, o Egito, junto com alguns países árabes, com o apoio da União Soviética, atacaram então Israel, a chamada Guerra dos 6 Dias, que vai do 1º ao dia 6 de junho de 67. Essa eu acompanhei, eu era um menino, adolescente, mas já estava me interessando por história. Jeovazinho, garoto Jeová. Exatamente. Não era um baby sauro, mas... né? Roberto já dava aula na faculdade nessa época. Né? Foi professor do Jeová. Aliás, nessa época ele já estava nas nuvens. Aí o que aconteceu? Começou a Guerra dos 6 Dias, nessa Guerra dos 6 Dias, Israel esmagou totalmente o Egito, que era dirigido pelo ditador Gamal Abdel Nasser. Tinha uma filha muito bonita, Moona, que era casado com um espião de Israel. Ele falou, né? Um filho muito bonito. Saudade, Moona. Saudade de Moona. Aí, o que aconteceu? Nessa guerra, Israel tomou a península do Sinai do Egito, tomou a faixa de Gaza, pertencia também ao Egito, e na Síria tomou as colinas de Golã, e por aí vai. Começou ali a Cisjordânia, tomou tudo. Acontece que, a partir daí, Israel ficou, isso era 1967, em 1973, exatamente 50 anos depois, agora completou 50 anos, na mesma data, dia 6 de outubro de 1973, no governo da ministra Golda Meir, primeiro-ministro Golda Meir, era o dia do sagrado dos judeus, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, estava todo mundo ali em oração, totalmente relaxado, descuidado, quando o presidente do Egito, Anwar Sadat, que substituíra Gamal Abdel Nasser, que morrera em 1970, com 56 anos, e aí o Anwar Sadat atacou o Egito furiosamente. Então Israel
reagiu, derrotou o Egito, foi uma coisa vergonhosa, aquela coisa toda, morreu muita gente, dos dois lados, e aí ficou aquela tensão no Oriente Médio, Isso era 1973. Nessa época já existia uma organização que lutava para a criação do Estado palestino. Essa organização chama-se OLP, Organização para a Libertação da Palestina, criada por Yasser Arafat em 1963. Yasser Arafat, primeiramente, teve o seu quartel-general no Líbano, lá foi expulso, o Líbano não quis, veio para a Jordânia, o rei também não quis, matou muita gente da Palestina, o próprio rei Hussein Cigano mandou matar um bocado de palestino, expulsou a OLP lá da Jordânia. Aí ele estabeleceu o seu quartel-general em Tunis, na Tunísia. E ficou aquele conflito, a tensão no Oriente Médio. Bomba para lá, bomba para cá, atentado terrorista, homens-bombas, sequestro em todo o Oriente Médio, sequestro da Europa. E isso as organizações terroristas ali, naquela agitação toda, enfrentando exatamente Israel, enfrentando o Ocidente, implantando o terror, a época de Carlos o Chacal, a época de Muhammad Uday, esse pessoal todinho. Então, o que aconteceu? Quando foi em 1979, houve o primeiro acordo de paz. O primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, se encontrou com o presidente Jimmy Carter e Yasser Arafat e outras lideranças. Então fizeram um acordo de paz. O Egito se aproximou de Israel, isso custou a vida do presidente Sadat, que foi morto no dia 6 de outubro de 81, que é o Dia Nacional do Egito, estava lá no Palanque com outras autoridades, quando o grupo suicida da Abu Jihad chegou e metralhou todo mundo no Palanque, não escapou ninguém. Em seguida, os 19 terroristas se explodiram, cada um trazia uma bomba no corpo, se explodiram em frente o Palanque, morreu praticamente, escapou só 2 tenentes que foram enforcados depois, executados. Então, nesse acordo de paz aí, Israel devolveu, no acordo de paz entre Menachem Begin, entre o presidente Anwar Sadat e o presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, reunião de Camp David. Ficou declarado, então, que o Israel devolveria a Cisjordânia e devolveria também a faixa de Gaza, para o Egito. Que é a configuração que a gente vê hoje. Exatamente, aquele jeitinho ali. Aquela última cidade, Rafah, e do outro lado, Javá, deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao Hamas, para a gente falar sobre o Hamas. Como é que o Hamas foi criado? Quem é que financiou? Quem é que armou o Hamas? Espera só um minutinho. Fica aí que o Jovem Mendes vai responder essa pergunta quando a gente voltar. Fica aí que é rapidinho, a gente vai e volta rapidinho.
voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje falando sobre Hamas. Você sabe o que está acontecendo realmente na Palestina, Israel? O que é o Hamas? A gente já teve no domingo passado a gente reprisou um programa com o Jovan Mendes, que é o nosso convidado de hoje também, ele explicando um pouquinho sobre o que estava acontecendo, e hoje essa continuação desse tema que está chocando o mundo, né? É uma guerra brutal que está acontecendo. A gente chamou de novo aqui o Jovan Mendes para continuar essa explicação. Antes de ir para o intervalo, o Roberto fez uma pergunta, por favor, refaça a... Vou refazer. Falando sobre o Hamas. O Hamas, ele na sua origem, ele teve um financiamento. Ele foi armado, ele foi financiado por quem e por quê? Exatamente. O principal pivô, digamos assim, digamos, patrocinador, melhor, patrocinador, financiador, né, fiador dessas organizações, não só na OLP, mas também do Hamas, do Hezbollah, entendeu? Ali, Roberto, todo aquele mundo muçulmano, que são 58 países, pegando lá do Cazaquistão, descendo ali, todo o Oriente Médio, agora a África todinha ali, que são 55 países, praticamente a África todinha está se tornando muçulmana. Hoje a maior religião do mundo, A maior religião do mundo vai ser o Islã. O Islã vai superar em 2027 agora, o Islã vai passar do cristianismo. Vai ser a maior religião do mundo. Acontece o seguinte, todo esse mundo muçulmano, a gente sabe perfeitamente, ninguém é tão trouxa para não saber, todo o mundo muçulmano é contra Israel. Alguns ficam ali meio, não, eu sou concordo, que tal, mas... Porque muitos ali querem realmente que Israel soma daquela área, desapareça, se evapora daquela área. Mas acontece o seguinte, lá tem um inimigo mortal que nunca se reconciliou com Israel desde 1979, quando chegou lá o governo do Ayatollah Khomeini. Esse país chama-se Irã. Porque até 1979, o Shah que estava no poder, o Shah do Irã, era patrocinado por Israel. Inclusive, a SAVAK, a polícia secreta do Shah, que matou milhões de pessoas no Irã, que era a terrível polícia do Shah, era patrocinada pelo serviço secreto de Israel, pelo Mossad. O Mossad dava treinamento aos agentes da SAVAK. Israel também treinou e financiou o Hamas. Hamas. O que aconteceu? É o seguinte, o que aconteceu? Israel, naquela tensão dos anos, no final dos anos 80, Israel invadiu o Líbano para desestabilizar o Hezbollah e outras organizações daquela região, e houve uma matança, chamada Matança de Sabra e Shatila, nessa operação chamada Paz para a Galileia, dirigido por um general da linha dura de Israel chamado Ariel Sharon. Mais de 17 mil palestinos, junto com cristãos e tudo, foram mortos naquela região. Aliás, cristão estava com Israel lá também. Mataram os falangistas, mataram os drusos, mataram os palestinos, mataram o pessoal do Hezbollah, aquela coisa toda. 17 mil pessoas foram mortas. Ficou um ódio muito grande da parte do Líbano, que é um país pobre, muito pobre, está em situação mais difícil ainda. Ficou uma mágoa muito grande. O que aconteceu? Dessa guerra de 1982, o Irã patrocinou um grupo de libaneses para criar uma facção chamada o Hezbollah, o Partido de Deus. Hezbollah, Partido de Deus. Criou-se então ali no Vale do Becar, bem pertinho da fronteira com Israel, criou-se então o Hezbollah. Na parte da faixa de Gaza, em 1987, apareceu um velhinho, numa cadeira de rodas, todo dentinho, os dedinhos tudo sequinho, a barba arrastando no chão, um turbante maior do que o corpo dele. Esse velhinho chamava-se Ahmed Yassin, que mobilizou todos aqueles palestinos que viviam na faixa de Gaza, aquela região ali, para que fosse criado o Hamas. Essa palavra Hamas significa fulgor, entusiasmo, força, na língua árabe. Esse velhinho chamava-se Ahmed Yassin. Esse velhinho organizou o Hamas e fez muitos atentados contra Israel, contra ônibus, contra escola. Então ele já foi criado, esse grupo, ele já foi criado para o embate. Para o embate. Naquela conversa, nós temos que fazer Israel porque nós estamos seguindo a orientação do Irã. Israel tem que deixar de existir. Então, o Irã, o Hezbollah e o Hamas, esses três são totalmente contrários à existência de Israel na região. O que aconteceu? Com esses muitos atentados, aconteceu no dia 18 de março de 2004, o chefe do Hamas, o velhinho Ahmed Yassin, por volta das 15 horas, saiu na cidade de Khan Yunis, saiu lá de Khan Yunis, que agora está sendo ocupada, saiu na cadeira de rodas, junto com 6 seguranças e o filho dele, 18 anos,
empurrando a cadeirinha de roda, saiu da mesquita, de terminar a oração. Israel vinha monitorando o Iad assim. Lá de cima... Pensar que não, veio o quê? Escondido nas nuvens, entendeu? Um drone soltou um míssil que bateu em cima dele lá, meu irmão. O velhinho subiu uns 300 metros de altura, com a cadeira assim, ó. E caiu aquela manta de carne em cima do telhado de uma casa. Os seguranças, juntamente com o filho dele, se evaporaram, se esfumaçaram, entendeu? A partir da morte de Yassin, aí veio o seu sucessor, o Hantinze, o doutor Hantinze, que também foi morto. Porque à medida que aquele chefe do Hamas, do Hezbollah, vão assumindo, é tanto que agora eles estão assumindo sem dizer quem é que está no comando. Porque toda vez que um chefe daquele assume, tanto faz o Hamas como o Hezbollah, como a Jihad Islâmica ou qualquer outra facção ali, o serviço secreto vai lá, se infiltra e mata o cara. Como aconteceu, mataram nos Emirados Árabes, mataram no Catar, mataram no Bahrein, mataram em Omã, mataram em várias partes do mundo, eles matam. E hoje, gente, você falou da Cisjordânia, como está hoje nessa situação? Vamos chegar lá. Acontece o seguinte. Então, o que aconteceu? O Hamas, com a morte do líder, Ahmed Yassin, e outros líderes que foram também executados pelo serviço secreto de Israel, acontece o seguinte. O mundo todo ficou aquela tensão para criar o Estado de Israel. De um lado, o Hamas surgiu exatamente em 2003 surgiu o Hamas. E em 2006 houve a eleição, o Hamas ganhou. De lá para cá são exatamente 17 anos. Nunca mais fizeram eleições. O grupo radical, ultra-radical, que é o Hamas, se estabeleceu na região. Na faixa de Gaza ali. Exato, na faixa de Gaza. Existe uma diferença de faixa de Gaza e Cisjordânia. Não, Cisjordânia é do outro lado. É sim, a diferença, estou falando de política e estrutural, assim, em termos de o Hamas, ele está localizado ali, ele domina a faixa de Gaza. Exatamente. Na Cisjordânia é outra história. O Cisjordânia é o Al-Fatah. Eles são tão radicais que o Al-Fatah, porque a faixa de Gaza é uma sequência da Cisjordânia. Só que está do outro lado de Israel, do lado do Mediterrâneo. Enquanto a Cisjordânia está do lado... Mas para a gente que vê aqui do lado ocidental, parece que são duas coisas diferentes. Parece que a Cisjordânia, por exemplo, nesse momento está tranquila ali. Exatamente. Não está se metendo muito no conflito. Mas vão conseguir. É uma pergunta que pode parecer básica. Vão conseguir, Roberto. Vou explicar por quê. Pode ser uma pergunta que pode parecer básica. Uma pessoa que está assistindo em casa, eles devem ouvir muito. Faixa de Gaza, faixa de Gaza, faixa de Gaza. Você poderia, por favor, Chopamento, dizer? Faixa de Gaza, Bernardo, é o seguinte. É uma extensão de terra como fosse Fortaleza a Horizonte. São 42 quilômetros de comprimento com 12 de largura. Muito pequeno. Para 2 milhões e tantas pessoas é aglomerado de gente muito grande. Lá tem Canhunes, que é uma cidade muito importante. Tem Gaza, né, tem outros. São vários povoados ali. O que foi que Israel fez? Israel, devido a tensão com a faixa de Gaza, Israel passou um muro de 65 quilômetros de extensão. Um muro com 65 quilômetros de extensão com 20 de altura. Feito de ferro e cimento armado, com guarita lá em cima e soldado vigiando por cima, em toda a extensão. Dá para passar quase um fusquinha por cima. Então ali, isolando então, a faixa de Gaza. A faixa de Gaza só tem uma saída, o mar Mediterrâneo. Que é dominado por Israel. O Israel deixou um portão para o pessoal de bem, que lá tem muita gente, a maioria do pessoal ali é gente de bem, que trabalha em Israel, vem trabalhar em Israel, volta no final do dia, ou dorme, vem no outro dia, tem que atravessar aquela faixa ali, aquele portão, tem um controle, né? Acontece o seguinte, do lado do Mediterrâneo, só tem o Mediterrâneo. Então, o que é que acontece no mundo todo? Falar que o Mediterrâneo também ele é monitorado e dominado por Israel. Também, então, não dá para pegar um barco e fugir. Não tem condição, não, porque existem drones, aviões. Então é o seguinte, vem as doações do mundo todo. Mais de 1 milhão de pessoas ali na faixa de Gaza, mais de 1 milhão de pessoas, vive das doações internacionais, Roberto e Bernardo. O que aconteceu? Esse dinheiro que vem doação do mundo todo para aquele povo que vive numa faixa de miséria, vive numa condição de miséria. O que me dói mais a alma ali são aquelas mulheres, aquelas crianças, os velhinhos, a população, que pessoa de bem que vive ali debaixo daquela ditadura do Hamas. O Hamas não representa o povo palestino. Convém salientar, vou dizer outra vez, o Hamas não representa o povo palestino. O povo palestino é uma coisa, são pessoas de bem que estão ali, o pessoal de bem que está ali sofrendo sob a ditadura do Hamas. O Hamas é uma facção que vive com essa rivalidade com Israel. E acontece tem cunho, pergunta não quer calar.
tem cunho religioso? Não, as duas coisas, religioso e político. Aí são inseparáveis. Religioso mais como uma desculpa, né? Desculpa, porque usa o Islã com aquela fachada toda. Ele quer justificar com sua fé uma coisa que não é justificável, né? Exatamente. O que eles fazem? Aí acontece o seguinte, que o Hamas, Israel, ali recebendo aquele povo, e fornecendo algumas coisas para ver se melhora a situação do povo. Aí acontece um episódio daquele, um bocado de jovem do Brasil, jovenzinho, vi as meninas e cortar coração, aquelas meninas bem novinhas, bicinhas, bonitinhas, brincando ali, aquele jovem, chega um grupo daqueles homens montados de moto, com fuzis, com kalashnikov, chega fuzilando todo mundo, entrando nas casas, tocando fogo, matando todo mundo. E lá perto da faixa de Gaza tem aquelas fazendas coletivas, que tem os vivem kibbutz, tem os kibbutz, então que as pessoas invadiram os kibbutz também. Moram na chamada das mochaves. As mochaves são aquelas comunidades agrícolas, embora muita gente, pequenas cidades. Que é um ideal meio socialista, inclusive, né? De cunho socialista. Isso vem desde a fundação de Israel, vem os kibbutz, lá antes da fundação do Estado de Israel. E aí acontece o seguinte, o Irã, olha onde vamos chegar a história. De um lado está a Cisjordânia, que é uma região que pega a cidade de Jenin, Tucarm, a capital Ramallah, que é a capital onde está lá o Mahmoud Abbas. Aí vem Nablus, Jericó, Belém, que Betlehem nasceu Jesus, Hebron, que é onde fica o túmulo dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e todo mundo está sepultado ali, né? No monumento aos mortos, né? Que é o monumento ao patriarca Abraão, está ali naquela colina, exatamente em Hebron. Descendo um pouquinho ali, que fica já pegando lá de Jenin até quase imprensando com Jerusalém, uma parte de Jerusalém oriental, fica dentro da Cisjordânia. Qual o objetivo hoje? O que é que Israel vinha fazendo ultimamente para chegar lá? O governo de Mahmoud Abbas é um governo moderado. Já há muitos anos está no poder ali, vem suportando uma série de coisas, mas no cantinho dele lá, sempre na esperança de dias melhores, de chegar à paz, que eu acho que vai chegar agora. Por quê? Porque Israel, desde o governo Trump e agora com o governo Joe Biden, os Estados Unidos vinham se aproximando ali, negociando com o seu maior aliado ali, que é o Egito e a Arábia Saudita. O Egito, a Arábia Saudita, é inimiga do Irã. O Irã é inimigo da Arábia Saudita. Por quê? Porque os Estados Unidos estão estruturando militarmente a Arábia para, no futuro, enfrentar o Irã. O Irã não aceita a hegemonia militar da Arábia Saudita, porque o Irã quer ser hegemonia na região, quer ser uma potência militar lá na região e comandar toda aquela confederação de países islâmicos irmanados pelos mesmos ideais doutrinários do Alcorão. Os Estados Unidos estavam, juntamente com a Arábia, se aproximando para fazer um acordo de paz, para criar o Estado palestino na Cisjordânia. O que foi que o Irã fez? Com raiva, com ciúmes, por causa da Arábia Saudita, com os Estados Unidos, que estavam intermediando um futuro acordo de paz. Quando a gente fala ciúme, a gente está entendendo que tem a questão... Claro. Com ciúmes. Foi? Ativou, mandou que o Hamas atacasse, fizesse aquele ataque, porque foi exatamente o dedo do Irã para atacar, exatamente para azedar, para dificultar, para obstar um possível acordo de paz entre Israel e a Cisjordânia, intermediado pela Arábia Saudita, que é inimigo dela, é inimigo dele, do Irã. Mas, Jeová, a gente está falando aqui que a Cisjordânia pode ser o ponto pacífico entre palestinos e Israel. Ali. Mas o que vai acontecer com a faixa de Gaza e com os palestinos que moram na faixa de Gaza? Bom, eu sou um estudioso da área e conheço muito bem o seguinte, se houver realmente uma desestabilização do Hamas... Vão migrar para a Cisjordânia? Porque os americanos já disseram que tem que destruir. Eles disseram, o Joe Biden falou que tem que destruir o Hamas, tem que eliminar o Hamas. Falando do Hamas, que é uma facção terrorista. Não é o povo que mora na faixa de Gaza, ali é gente de bem. Mas é o povo que vai morrer, né? Não tem uma bomba que cate um terrorista. É por isso que Israel está falando que Israel está fazendo uma mega operação. Vamos tirar o pessoal aqui, tira a mulher aqui, tira a criança. Gente, recua esse pessoal aqui, para ver se chega até eles. Já mataram vários chefes dele lá, para ver se ele elimina esses caras. Mas, porque se lançar um ataque ali com as forças de Israel, meu irmão, pelo amor de Deus, será um genocídio, vai morrer milhões de pessoas ali. Pessoas inocentes, mulheres, crianças que já sofrem tanto. Você vendo aquelas imagens, aquelas crianças chorando. Não, criança, rapaz, de cortar coração. Ninguém concorda com a matança daquela. Nem da parte de Israel, nem da parte dos palestinos. Ninguém é a favor de matança nem do lado nem do outro. Inclusive, são pessoas humanas. A questão da popularidade ou da aceitação dos métodos do Netanyahu estão lá os próprios israelenses, eles estão...
Completamente com 80%, né? Uma parte de Israel lá, não, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, não, peraí, vamos com calma. Porque não pode atacar isso aí, porque vai matar um bocado de gente inocente. Nós temos que pegar os chefes, o núcleo terrorista representado pelo Hamas. Se o Israel desestabilizar o Hamas, destruir o Hamas, aquela região vai ser ocupada, e o que vai acontecer? Eles vão tentar botar um governo com o mesmo perfil, com a mesma coloração de Mahmoud Abbas lá na Cisjordânia. Um governo pacífico que possa... Porque esse lá, o Mahmoud Abbas, está fazendo uma gestão que tem tudo, Bernardo e Roberto, para haver um acordo de paz na Cisjordânia. E o que vai acontecer? A faixa de Gaza, com certeza vai ser uma sequência lá da administração do Fatah, porque o Hezbollah, aliás, o Hamas, expulsou a Al-Fatah da faixa de Gaza. Por quê? Porque o Al-Fatah pregava que Israel tem que existir Israel e a Cisjordânia, o Estado palestino, viver todo mundo em paz. Mas o Hamas expulsou o Al-Fatah da faixa de Gaza, que volte para lá, para a sua região. Vocês são um bando de traidores. Então, havendo essa desestabilização, essa destruição do Hamas, é claro que a faixa de Gaza vai ter uma administração moderada com alguém com o mesmo perfil do governo da Cisjordânia. Tá, mas como é que fica... Vai caminhando para isso. E como é que ficam as terras que foram sendo ocupadas? São devolvidas? As terras? Não, ali as fronteiras ali, Israel não... A única que pode fazer a concessão ali é criar o Estado palestino. Porque o Estado palestino também... Porque muitas pessoas que não entendem a parte histórica, a parte histórica, como você abordou muito bem aqui, eu vejo muitas postagens assim, tudo bem, mas isso aqui, aí bota um mapazinho, antes e depois, né? O território diminuindo. Então é legítima a guerra. Peraí, cara. Agora, o acordo que tem, o acordo de paz... Mas assim, aí é um fato. Israel não devolve as terras que já foram conquistadas. Ele pode... E ali foi a demarcação da ONU, já. A ONU foi que fez a demarcação. Mas Israel, assim, houve os assentamentos também e foi empurrando o povo palestino agora, lá. O que está acontecendo? Estão fazendo um acordo lá para ver se o Netanyahu para de fazer assentamento e conjuntos e mais conjuntos. São assentamentos tidos como legais. Dentro da Cisjordânia, né? Para não avançar mais. Parar ali e pronto. Porque existe um avanço que vai botando porque a região, a Cisjordânia, dá para colocar todo mundo ali, rapaz. Fazer um Estado palestino ali rico. Porque ali Roberto e Bernardo, ali pega Belém, a arrecadação de dinheiro ali com o pluralismo mundial, onde nasceu Jesus, na Guerra da Natividade, Belém, Nápoles, Antiga Siquém. E é um território que tem importância também histórica. Uma coisa importantíssima. Para as três religiões. O lucro com o turismo ali vai ser maravilhoso. Ramallah, Geni, lá em cima. Então ali, o Belém, Jericó, fica tudo dentro da Cisjordânia. Ali é um potencial turístico muito grande. E a faixa de Gaza que continua existindo, mas como um apêndice da Cisjordânia. Como um apêndice da Cisjordânia, com um governo moderado, com o mesmo perfil de Mahmoud Abbas, que é o atual chefe do governo da Cisjordânia. Questão financeira de poder. Exatamente. Você estava falando sobre a questão do governo de Israel, sobre a inteligência, do poder que ele tem, não só de receber, né, dinheiro para se armar, como armar outros países também, conforme seus interesses. Mas a gente sabe que Israel tem uma das maiores inteligências do mundo, que é a mais bem financiada, a que tem historicamente, tem uma estrutura de inteligência muito grande. Como é que ele não conseguiu prever esse ataque do Hamas? É o seguinte, a coisa já vinha azedada há muito tempo. Israel vinha ajudando o Hamas assim, com a questão de emprego, algumas coisas, alguns investimentos. O pessoal saindo da faixa de Gaza, vindo trabalhar em Israel, depois voltando, aquela coisa toda. Hamas fez o movimento também como se estivesse... Como tivesse tudo em paz. Ou entrando na pacificação. Outra coisa, era o dia sagrado dos judeus, o Yom Kippur, que estava completando 50 anos, lá do primeiro ataque em 73, quando o Egito atacou Israel, no dia do Yom Kippur, em 73, na gestão da primeira-ministra Golda Meir. No dia do Yom Kippur, dia sagrado, todo mundo em oração, todo mundo rezando e com os celulares desligados. É obrigatório, ultimamente, para deixar todo o celular desligado, para não ter nenhum tipo de incômodo. Todo mundo em consagração e oração. Da parte de Israel também subestimou o Hamas tem condição de atacar a gente. Subestimou a maldade do Hamas. O erro foi aí. Israel ter subestimado um inimigo que você não pode confiar nele. E era um dia também sagrado, o Yom Kippur, o dia do perdão. Agora eles aprenderam que no dia sagrado não pode mais confiar em ninguém.
para não repetir os erros de 73 e agora o segundo erro, no mesmo dia, na mesma data, é 50 irônico, anos né? O depois. dia do perdão e a retaliação perdão, não tem nada a ver de perdão, Então né? passa a ser, deixa de ser o dia do perdão e passa a ser o dia da retaliação. É. Né? Então vai ser desse jeito. Então o que aconteceu? De um lado, a gente sabe perfeitamente, porque ali a Europa todinha, os Estados Unidos, as grandes potências, o grande poder, o capital financeiro internacional, todo lado de Israel, eu estou acompanhando minuciosamente. Ontem o Joe Biden falou, disse que eu estou dando a carta branca a Israel para Importante, poder a gente está gravando aqui na eliminar. quinta-feira, o programa Exatamente. vai ao ar domingo. Como eu estava falando até para o Jeová e para o Bernardo, é difícil a gente falar algumas coisas aqui mais pontuais, porque daqui para domingo tudo pode mudar. Pode mudar. Está numa fase de transição, Mas depois, glória a Deus que vai acontecer isso, quando o Egito abrir aquele portão ali em Rafah, a última cidade então da Cisjordânia, já chegando perto do deserto ali do Egito, da Península do Sinai, do outro lado tem uma cidade super moderna, onde está até um avião da FAB já baixou lá, Esperando para em trazer Al-Arish, né, uma cidade toda portuária, coisa mais linda do mundo, que fica dentro do território da Península. Quer dizer, os brasileiros de Israel, os brasileiros que estavam em Israel, foram todos os que quiseram voltar ao Brasil e voltaram. O problema é que estão na faixa de Gaza estão presos lá. Está todo mundo querendo sair. Então, o que aconteceu? Alugaram casas lá, o governo está pagando, então o portão, estão chegando a acordo com o Marechal Sisi, que é o Marechal do Egito, né? Por sinal da minha idade, ele. E é um cara de muito prestígio com os Estados Unidos, prestígio, né? Muito prestígio, o Marechal Sisi. E o Marechal Sisi porque o Marechal Sisi está preocupado, que o Marechal Sisi, se for só o pessoal de bem, eu abro o portão, mas se for para receber gente do Hamas, terrorista, eu não recebo não. O Egito não quer, o Egito não gosta do Hamas. O Egito não gosta do Hamas. Alguém gosta? Mas quem gosta do pessoal disso, Então né? pronto, é assim. É verdade. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. E tem muito papo aqui, dá pra gente conversar sobre muita coisa. Vocês podem ter notado que hoje eu fiquei olhando, prestando atenção na aula que vocês dois deram aqui. Eu não, o Jeová tô Agora, aprendendo com juntou ele. dois historiadores, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Um velho Bebissauro com um Bebissaurozinho novo. Sabe novo. Jeová, mais uma vez, muito obrigado. Você, como sempre, deu uma aula, cara. Próxima vez, a gente tá querendo mudar o cenário na 10ª temporada. Fazer coisa nova pra 10ª temporada. E na próxima temporada, Roberto, a gente tem que botar um quadro aqui pro Jeová, cara. Tem que botar. Ele anotando, ele marcando as coisinhas. Eu vou ligar até para um amigo lá em Itapiúna, meu conterrâneo, e ele disse, Jeová, lá em Itapiúna, na minha cidade. Jeová, rapaz, eu acompanho muito você pela televisão, pelo rádio, seus debates do Cid Carvalho, que por sinal estou indo agora pro Cid Carvalho fazer o debate, que é o meu dia hoje. E ele disse, rapaz, eu gosto muito de você. Você é um cara muito sabido. Você fala em cor da época que o Satanás ainda estava nos coelhos. Bem, isso é obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Nos reconectamos, foi incrível. Você entendeu? Quer tirar alguma dúvida? Vai lá, segue o Jeová Mendes, que ele... Segue o Jeová Mendes, que lá também tem a agenda das outras entrevistas dele, né? Então você pode acompanhar toda essa trajetória de conhecimento. O Jeová nunca se nega. Jeová, qual o melhor canal para falar contigo? Bernardo, é o seguinte, eu vou falar. Porque é o seguinte, hoje quem está cuidando das minhas redes sociais é a minha filha Lisiane. É a minha filha Lisiane Mendes, minha querida filha, né? Está cuidando do meu. Quem quiser ter contato, porque agora eu mandei imprimir vários títulos meus que estavam faltando de livros, né? Inclusive, deu entrada essa semana, Deus quiser, daqui um mês sai esses livros. Quem quiser contato com a minha filha, já que chegar a mim, tem que falar pela minha filha, lá com a minha filha, a Lisiane, que é o telefone, o zap é 9, né? 87 17 24 98. 87 17 24 98. Minha filha, doutora Lisiane Esse é o melhor canal para colocar contato. Papai, então a gente vai, em vez de colocar uma rede social, a gente vai colocar esse telefone no programa. Eu tenho um telefone bom, mas não ando com esse telefone, porque hoje passei assaltado, né? Então eu ando com esse pebinho aqui, ó. Olha aí, rapaz. Esse meu telefone é da marca NA, não atende. Obrigado, Jeová. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Então, tira as dúvidas lá, procura a Lisiane, quer chamar o Jeová Mendes pro seu programa. Cara, ele é o nosso. A gente pede socorro a ele quando são assuntos históricos, antropológicos. É um escritor de mão cheia. Acompanha também as redes sociais para ver os títulos dele. Pergunta lá nas redes sociais ou no WhatsApp que o Jeová Mendes falou. Onde é que adquire? Ele escreveu um livro muito bom, que inclusive ele já veio falar no programa sobre esse livro, que é Onde Estava Jesus dos 13 aos 30. Fantástico. Você que assistiu o programa, vai lá no nosso YouTube e assiste o programa também, mas tem um livro, compre o livro, prestigie o autor, prestigie as obras brasileiras. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa pra gente no domingo. Excelente continuação de domingo, é pra você, pra sua família. Muito obrigado, até a próxima semana. Paz. Foi.